Oi, boa Sinara. tarde, Célio, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Você sabe que foi tão corrido aqui hoje, acabou que a gente apareceu essa possibilidade da gente entrevistar o advogado do Delgatti, aí ele entrou e aí atrapalhou tudo, mas no final deu tudo certo, as pessoas gostaram muito da gente ter trazido, embora, não sei se você assistiu, não foi muito Não, não esclarecedor. assistiu. O que é que houve? O que que... Não foi muito esclarecedora não a entrevista dele, né? Ah, escondeu aí, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O que a gente sabe é que o hacker esteve no Alvorada com o Bolsonaro, mas o que exatamente os bolsonaristas querem com o hacker até agora ninguém sabe. Tá certo. Que situação, né, amigo? Que Eles são situação. profissionais em golpismo. Não, não os subestimemos. Olha só, eu queria começar falando, contando para as pessoas que o Célio ele foi secretário do Ministério da Cultura. Você ficou durante todo o tempo dos governos Dilma e Lula? Eu entrei em 2004, né? Eu não entrei logo no início, não. E aí fiquei Uhum, até 2010. Aí eu certo. saí em 2010. E aí ele criou esse projeto maravilhoso dos pontos de cultura, né? E agora, recentemente, com a eleição do Boric lá no Chile, o Célio foi chamado para. Porque eles querem importar, olha só, criador do programa Pontos de Cultura no Brasil, visita o Chile para colocar em marcha um similar no país. O pesquisador brasileiro Célio Turino aportará sua experiência à implementação de uma política pública para a cultura com enfoque comunitário, incorporada como parte do programa de governo do presidente Gabriel Boric. Que bacana, hein, Célio? Como foi que surgiu essa ideia de levar os pontos de cultura, a ideia dos pontos de cultura para o Chile? Na verdade, Sinara, isso vem de antes, viu? Desde 2011 que eu tenho circulado aí pela América Latina. Acho que eu fiz umas 50 viagens até agora. E houve já passeata na Praça Rosada, manifestação, isso no finalzinho de 2010. Na cidade da Guatemala, 1.000 pessoas, isso em 2011, de um dos pontos de cultura. Primeira lei Cultura Viva no mundo não foi nem no Brasil, né? Uhum. Amparado na experiência nossa, a cidade de Medellín aprovou uma lei Cultura Viva em 2011 ainda. Eu tive lá, depois Lima, vários países. Aí a Secretaria-Geral dos Estados Ibero-Americanos, a CEGIB, também criou um programa, o Iber Cultura Viva, exatamente inspirado na nossa experiência, né? E assim foi. No programa do Boric, o Ponto de Cultura já estava com destaque, né? Que legal. E eu até depois, nessa minha ida lá, uma noite a esposa dele, a Irina, me convidou para jantar, né? Ela é antropóloga, bem, bem jovem, e acho que não tem, deve ter uns 30 e tantos anos, não tem 40 ainda. Eu E aí, olhei por acaso a Irina ontem, ela tem 32 anos. é, e ela já lia esses meus textos, que Ó, um livro meu saiu em espanhol já há alguns anos, né? Então, e outros textos também, não só sobre cultura viva, sobre bem viver, né? Que eu tenho me uhum, dedicado a isso há uma época. Aí nós ficamos trocando ideia, então tem muita aderência à proposta, né? Essa uhum. semana eu estava no Paraguai também, né? Com o ministro da Cultura do Paraguai, também lá eles implementam já tem, E já isso que o governo do Paraguai é de direita, né? é um centro, né? Que tem é colorado, né? Mas lá Uhum. tem sublegenda, né? E eles implementam, e bem legal, bem bacana, e com grupos muito interessantes. Eu fui a convite de um ponto de cultura, mas aí com o Uhum. apoio do governo do Paraguai e também com a cooperação espanhola, né? Que pagou, Sim. um pagou hospedagem, outro pagou passagem, enfim, eu sei que eu fui lá. E
Então, é assim, na Argentina tem 1.000 pontos de cultura. E, inclusive, na época da pandemia, houve uma ação específica de pontos de cultura e prevenção à Covid, um programa, assim, até com edital. Nessa história, quem conheceu os pontos também foi o Papa Francisco, né? Antes dele ser Papa, inclusive, quando ele era arcebispo em Buenos Aires. Aí ele gostou muito, porque tem muita proximidade com o conceito que ele trabalha já de muito tempo, que é o da cultura do encontro. Aí, quando ele se torna Papa, ele Uhum. pediu para a assessoria deles localizar quem tinha desenvolvido, né, o conceito dos pontos de cultura e da cultura viva. Aí eles chegam a mim, aí eles me convidam para o encontro com ele. Isso foi em 2015. Depois de então, nós criamos muitas relações. Eu estive algumas vezes lá no Vaticano, né? E, e também em torno disso, das proximidades. Tem até uma das encíclicas, inclusive, ela incorpora o conceito de cultura viva, Que expressamente, demais, que o legal, conceito. Célio. Ô, Célio, me diz uma É coisa, assim. com esse desmonte todo da cultura no nosso país nos últimos, nesse governo aí, esse desgoverno aí, como está a situação dos pontos de cultura hoje? Então, na verdade, assim, é, a proposta da Cultura Viva, dos pontos de cultura, que são uma interação, né? A Cultura Viva é uma macro-rede, um conceito, né, dessa cultura entre a linha da tradição e da invenção. E o ponto de cultura é a sedimentação da cultura viva nos territórios, né? Como Uhum. uma micro-rede, em torno disso um conjunto de ações que foram sendo desenvolvidas. E griots, moedas comunitárias foram criadas a partir dos pontos de cultura, como com a União de Mulheres do Campo Limpo, aqui em São Paulo, e interações estéticas, várias outras ações. Isso uma forma de política pública que ela não é uma forma quadrada, né? Ela é mais orgânica. Ela nasceu nesse período aí, do início do governo do Lula, com o Gil, que compreendeu tudo mais. Até a intenção original do presidente Lula e do Gil não era essa, né? Era de construir uns predinhos, uns centros culturais. Então, era tudo voltado muito para a edificação. Aí deu um problema, foi quando houve uma troca lá no Ministério, aí que chegaram a mim, aí eu fui trabalhar e eu propus inverter a lógica. Pois bem, isso foi nesse período, né? E nós chegamos a 3.500 pontos de cultura, em 1.100 municípios, abrangendo em torno de 8 a 9 milhões de pessoas. O problema é que, a partir de 2011, houve muita incompreensão, viu, Sinara? Então, houve até perseguição mesmo aos pontos de cultura, houve uma visão muito tecnocrática. Já no Então, governo Dilma mesmo. foi acontecendo Uhum. uma atrofia, assim, uma perseguição mesmo, uma série de conceitos, de trabalhar com software livre. O Brasil foi a maior referência mundial em software livre, entre Uhum. 2004 e 2005. Aquela época não havia software livre para edição de áudio e vídeo, para você ter uma ideia. Eu era bem precário. Nós desenvolvemos, o mundo desenvolveu isso, e talvez até esse mecanismo aqui de StreamYard, os Zooms, bebem dessa experiência, foi a Uhum. partir da cultura viva. E nós conseguimos isso de uma forma ampla, assim, que hackers, ativistas digitais do mundo todo se organizaram para desenvolver esses softwares gratuitamente, porque era a proposta do Brasil, de chegar, ter os estúdios multimídia em todos os pontos de cultura. Uhum. E isso foi cortado, assim, foi abrupto, assim. 1º de janeiro de 2011, passaram uma faca, uma Olha espada. só, triste. E, então, foi daí que, assim, a vida foi me puxando mais para fora do Brasil. E eu fui, já tem que ir onde a vida leva a gente, né? Aí eu Uhum. fui circulando para fora. Tem ponto de cultura, inclusive, na Indonésia.
E tive lá, inclusive, já há alguns anos, tudo. E mesmo a comunidade europeia, a política de software livre na comunidade europeia, a responsável, ela deu uma entrevista recentemente, ela disse que é inspirada nos pontos de cultura do Brasil. E era para a gente ser a maior potência em software livre no planeta hoje, porque e gerando aí uns 500 mil empregos para cima. Porque nós vemos isso com muito dinamismo. Realizamos 82 encontros de conhecimentos livres entre 2005, 6, 2007, que eram feitos onde? Em aldeias indígenas, em quilombos, em favelas. E justamente com os povos tradicionais é onde mais pegou o software livre, porque eram onde eles não estavam viciados assim, Eu me né? lembro de chegar lá no Xingu, que eu fui para o Guarupi do Darcy, na aldeia Iaualapiti, e Ah, tinha um então, ponto de cultura pois lá. então, sim, E eu até parecia uma coisa assim como o McLuhan falou mesmo, aldeia global, né? Sem sair da aldeia. nós levamos lá, só para você ter uma ideia, lá com os Yaolapti, é, o idioma Yaolapti foi recuperado a partir da ação do ponto de cultura. Eu conto isso num livro meu, que é Uhum. o Brasil de Baixo para Cima, Sim. porque havia somente 5 falantes em Yaolapti, e a Uhum. aldeia tinha 200 em Yaolapti. Por quê? Porque eles estavam já definhando, então eles fizeram casamentos entre interétnicos no Xingu, e como a transmissão do idioma é pelas mulheres, aí sobraram poucas pessoas que dominavam o idioma. Toda a recuperação do idioma Yaolapti, cartilha, músicas, a Wantsu, que era uma velha, e eu me emociono, uma velha Yaolapti, tudo isso nós recuperamos pela ação dos pontos de cultura, também com os Uhum. Achaninca, toda a rede de cineastas indígenas. O Brasil ganha prêmios no mundo todo com produção de cinema feito por indígenas. Tudo Uhum. isso começou antes, até pelo trabalho do Vincent Carelli, né, do Vídeo nas Aldeias, que logo vira um pontão de cultura, e a gente Uhum. impulsionou com a rede. Então foi assim, Sinara. E, e isso seguiu. Mas aí, por essas incompreensões que ocorreram no Brasil, aqui ia definhando e fora do Brasil a ideia foi muito. Por isso que não cabe também essa coisa de que nós estamos exportando ou eles estão importando, Uhum. porque é um conceito, e como é um conceito matemático do ponto de cultura, sabe? Por isso que eu acho que ele, inclusive, ele ganhou muita aderência, e mesmo os governos adotam, assumem um nome, o que não é comum, assumir o mesmo nome de um programa de um país, um outro, tá? Mas por quê? Porque veio como movimento. E na América Latina, sobretudo, foi a partir da articulação com os movimentos comunitários. Aí Uhum. nós já fizemos 4 congressos da cultura viva comunitária e incorporamos Uhum. o comunitário na cultura viva. Mas o que E eu queria saber é o seguinte: hoje, no Brasil, os pontos estão funcionando? Porque estou vendo aqui, ó, por exemplo, a Maria José Rosa Teixeira está dizendo: saudade dos pontos de cultura em Belo Horizonte, a cidade fervia com tantas atividades, assisti então, várias peças e shows no Centro de Cultura aqui perto. Está tudo fechado? Como é que está isso? a partir desse período que eu te falei, né, Uhum, começou a haver uma atrofia. O programa nunca acabou. E uhum, aí, como uma resistência, nós articulamos aqui a Lei Cultura Viva, quem apresentou foi a Jandira Fegali, e aprovou em 2014. certo. E um pouco antes da minha saída, nós negociamos a descentralização do programa, repassando recursos para estados e municípios. Ah, Com isso, o programa, mesmo com o MINC, ainda era MINC, né? É, travando a coisa, em alguns estados, em alguns municípios, ele seguiu, entende? E também,
como nós trabalhamos muito essa questão conceitual, há milhares de organizações de base comunitária que se assumem como ponto de cultura porque são, independente de receber o recurso. Hoje não recebem, tirando alguns municípios ou estados que ainda repassam, né? E também na Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela só existe graças à experiência da cultura viva e à mobilização prática a partir dos pontos de cultura, que foram os grandes impulsores dessa mobilização pela Lei Aldir Blanc, inclusive. E mesmo os conceitos ali que estão na Aldir Blanc foram a partir dessa experiência. Então é assim que vai. Eu vi você falando. Em Lima, nós vamos fazer o 5º Congresso Latino-Americano da Cultura Viva, agora em outubro. Aí eu lanço o meu livro, que eu fiz quando às vezes está com o Papa, com o Papa Francisco, aí ele leu o meu livro, que era o do Brasil, de baixo para cima, né? Que tinha edição em espanhol, saía em inglês, saía em alguns países aí. Aí eu dei para ele, ele gostou, e aí uma outra ocasião, ele pegou e me encostou na parede e falou: mas você não vai contar das histórias da América Latina? Aí eu fiz, esse que saiu pelo SESC, que é esse aqui. Por todos os caminhos. Por todos os caminhos. Pontos de cultura na América Latina. Aí e lancei lá em Castel Gandolfo, que é o Castelo de Verão que o Papa cedeu para que a gente fizesse um seminário lá. Você ficou BFF com o Papa Francisco, né? Não é assim, mas enfim, tem uma relação de muita confiança mesmo e que eu demais. amo muito. E aí ele cedeu que o Castelo de Verão era usado, tem até aquele filme Dois Papas, Os Dois Papas, claro. Ele era usado como uma área de final de semana, tipo uma chácara. Para os papas. O Papa Francisco ele transformou num centro de encontros e já fez vários seminários. E aí nós fizemos sobre agentes jovens da comunidade, que foi um outro projeto que ele pediu para que eu fizesse, que eu apresentei lá na Academia de Ciências do Vaticano, em 2017. Aí, em 2018, ele cedeu o Castel Gandolfo, nós fizemos tudo auto-organizado e lancei o livro lá, mas em português. A edição que foi lá era trilíngue, mas esse aqui depois saiu pelo SESC, em português. E agora vai sair a edição em espanhol. Até eu fui para o Chile por causa disso, porque no livro da América Latina, apesar de eu ter ido no Chile outras vezes, para escrever o livro não deu, porque, enfim, recursos e tal. Nós passamos em 11 países. A Silvana, minha companheira aqui, organizou, o Instituto Olga Costa, que garantiu os meios, foi com um fotógrafo, que é o Mário Miranda, e aí eu fui só para escutar e para escrever o livro, que era o pedido lá do Papa, né? Eu escrevi o livro como se eu estivesse escrevendo para ele. E aí não tinha o capítulo do Chile. Aí teve no México, no começo do ano, um encontro de ministros da cultura, da CEGIB, né? Da Secretaria Ibero-Americana, e eles decidiram traduzir o meu livro para o espanhol. Aí que o governo do Chile pediu para que na edição em espanhol tivesse um capítulo mais denso sobre o Chile. Eu até tinha escrito sobre o Chile, mas eu fiz assim de memória. Eu falei uma história da Nicolasa Quintremão, uma Mapuche, que eu conto a história dela, e também falo do Allende, fazendo uma comparação assim. Tá aqui, ó. Eu vi aí. E eu até mandei para você, o capítulo está na metade, que eu estou escrevendo. Sim, eu até queria comentar com você sobre esse capítulo. Deixa eu só ler as saudações que estão fazendo aqui para você. Ben Charles e Los Deos. Célio Turino, que bom vê-lo aqui com a Sinara. Célio é esperança para a cultura. Carminha Carpinteiro, boa noite, Sinara. Lá da terra de Macunaíma, lá de Roraima.
Seja bem-vindo, Célio Turino. Tem um monte de fãs aqui seus aparecendo para te cumprimentar, tá? Eu queria que você falasse, Célio, você, nesse artigo que você me mandou, que você mencionou agora, você conta que o Ministério da Cultura do Chile está sendo chamado de La Ministéria. Conta aí para a galera. Quer dizer que é um mulherio danado o Ministério da Cultura lá no Chile? Assim, eu até começo, né? Foi uma brincadeira, na verdade, que eu fiz lá com. A gente está no interior, né? Em Maule, no centro do Chile, lá. Aí fomos para umas áreas rurais e tal. E aí, em todos os lugares, uma presença feminina e feminista muito grande. E na ministéria, quase todo mundo. Aí, numa reunião, saiu assim de uma das meninas que não era do ministério falando isso. Aí eu puxei umas outras histórias. Eu vou contar isso assim no capítulo, né? Mas eu mudei um pouquinho o enfoque para não ficar muito contando sobre a ministéria. Mas são mulheres, são a ministra, né? A Julieta, ela é antropóloga também, né? E praticamente toda a equipe, assim, tem um outro homem ali na história, né? Mas isso é uma peculiaridade do Chile, sabe? E eu vou tratar, estou tratando disso no capítulo, né? Você O vai Chile ficar tá. como consultor lá? Você vai. Não, eu não quero mais nada, eu quero escrever, assim, e nos lugares escutar, vou, e é isso que eu gosto de fazer. E trocar ideias, né? Que o pessoal escreve, aí a gente conversa tudo, né? E tanto que nessa viagem para o Chile foi assim, aí fui visitando lugares, né? Já a parte de Santiago eu já sistematizei bem, eu percebi muito essa força cultural, né? Foi muito grande. E ela vem do fundador do Partido Comunista lá no Chile, é o Luiz Emílio Recabarren, que trabalhava muito com grupos culturais, isso na época do Salitre, lá no norte do Chile. Aí eu vou pesquisando, eu vou contando isso e, e fazendo as conexões com os momentos atuais, né? Eu gosto de pegar essas histórias que não estão na superfície, assim, né? Então, por exemplo, toda a tradição muralista do Chile, né? Eu até trouxe um quadro lá do Mono Gonzalez, né? Nos anos 60, eles criaram uma brigada chamada Ramona Parra, que era uma estudante que foi assassinada em 1947. Era do Partido Comunista também. Eu li um gibi sobre isso. Você viu o gibi que saiu sobre isso? Não. Você É bem tem? Manda legal, para sobre a mim. Brigada Ramona Parra da Então. Veneta. Vai falando aí que eu vou achar. Aí eu vou contando sobre a brigada. E Isso. agora, né, que isso foi no período 60, começo do governo Allende. Aí veio o golpe, eles continuaram, tem até o coletivo, e hoje, assim, você tem lugares que são tomados por obras de arte, né? Então, fui lá em Vila São Miguel, que era uma vila operária, tipo cidade de Tiradentes, assim, menos populosa, 6.000 habitantes, 1.300 apartamentos. Aí ela está toda definhada, assim, tá uma situação difícil. E o pessoal começou a fazer os murais, né? São murais de 12 metros de altura, tal. E a vila mudou por completo. Tem hoje hortas comunitárias, tem o pessoal, o convívio ali mudou, né? Até a própria segurança, né? Eles têm 80 painéis, vem muralistas do mundo todo para pintar. Aí eu fui para um outro lugar, La Légua, que é bem distante, La Légua, até por isso mesmo, que é bem longe do centro de Santiago. 80 murais, assim. Aliás, La Légua tem uma tradição incrível. Foi o único lugar em que houve resistência armada contra o golpe.
Eles resistiram até o dia 16 de setembro de 73, né? O golpe foi em 11. No capítulo eu vou descrevendo a resistência, as escaramuças que houve, tudo. E hoje tive lá um contato, né, com um rapper que organiza tudo isso, que também é vereador, também pelo Partido Comunista, que é o Lulo, e vou contando essas histórias, isso que me interessa. Achei até uma brasileira assim muito querida lá, eu não escrevi ainda essa parte, ela está em Valparaíso, né? Uma menina bailarina, ela ela participou das jornadas 2013 aqui no Rio. Aí ela foi presa, ficou com crise de ansiedade, aí saiu pelo mundo. Encontrou a paz lá em Valparaíso. E faz a mesma coisa. Por ela eu vou contar como é que aqui no Brasil, em 2013, houve tamanha incapacidade de compreender aquele fenômeno social por parte da esquerda, e isso destampou a tampa do inferno, mas Sim. na minha opinião, minha opinião não, pelo que eu estudo e acompanho, por absoluta irresponsabilidade, incompetência, indigência intelectual em compreender 2013 e como é que no Chile, que em 2019 houve o mesmo fenômeno, que inclusive começou do mesmo jeito, foi um aumento de 30 pesos no metrô de Santiago. A palavra Olha, de ordem lá era não são 30 pesos, são 30 oh, anos. Então, a mesma coisa. Só que lá resultou em constituinte, em processo de pujança de transformação social, em articulação de base, assembleias populares, comunitárias, forte presença feminina e feminista. E então, a partir da história dessa menina, né, que é uma brasileira que está lá em Valparaíso, num ponto de cultura, e eu vou escrever sobre esses dois ambientes, né? sim. Enfim, é mais ou menos assim. E foi bom. Eu acho que no Chile não dá, né? Eles estão ainda em processo. Não dá para afirmar que vão, vão Diz que, triunfar. que a direita chilena está jogando muito sujo contra É, a Constituição, né? Contra a campanha pelo Aprueba, que agora, para quem não sabe, a Assembleia Constituinte terminou o rascunho da Constituição. Aliás, eu publiquei no meu site essa semana que uma coisa incrível que o rascunho da Constituição virou um best-seller no Chile, é, está na lista dos mais vendidos. Olha que coisa incrível, né? é vendido na rua, Mas, assim, né? mas a direita está fazendo uma campanha terrível contra a aprovação da Constituição lá, né, Célio? E é muito avançada a Constituição deles. E na questão dos direitos da natureza, a descentralização, eles inclusive não. Ontem a gente teve o ato aqui, né? A gente está na defesa do Estado democrático de direitos, né? Na proposta do Chile é Estado democrático e social de direitos, né? Que é incorporar os direitos sociais, porque não há democracia sem direitos sociais e Sim. não há direitos sociais sem democracia. E então pode até eles não ganharem a Constituinte. Acho que os problemas não são da Constituinte em si, eles são de alguns tropeços, talvez. Em todo movimento de transformação, é necessário assim ter transformações muito rápidas. Eu acredito nisso. Tanto onde eu exerci função pública, assim, se em uma semana você não sabe a que veio, você não vai mais saber. O Ponto de Cultura foi assim: eu escrevi o programa em 2 dias, 2 noites. Aí entreguei para o Gil, em 40 dias ele estava lançado, em 60 a gente já está com 72 pontos de cultura e pá, pá, pá. Em outros lugares também sempre foi assim. A própria origem do plano de 100 dias, que começa com o Roosevelt, ela é dessa convicção. Então, eu estou falando assim como alguém que estuda, um governo que não mostra que veio,
nos primeiros 100 dias, digamos assim, eu sou um pouquinho mais rápido que isso, mas na média 100 dias tá tudo bem. Se ele não mostra que vê, ele não mostra mais. E o problema por quê? Porque é uma lógica do sistema que é de comer todo o processo de transformação. O problema lá no Chile talvez seja um pouco de uma certa lentidão, isso criou uma frustração na população, e aí a forma de uma parte extravasar a frustração talvez seja votar no não. Mas vamos ver, porque o que tem também, não dá para olhar o Chile só do ponto de vista institucional, porque com 2019, com o estalido, houve essa profusão de ações comunitárias e de assembleias populares e de várias outras formas de expressão que deram um outro sentido para a luta social lá, que era o que devia ter acontecido no Brasil em 2013. E não aconteceu. O que aconteceu foi repressão, foi incompreensão, foi... Vide essa menina, que eu vou contar toda a história dela, e ficou, ela não conseguia mais viver no Brasil. E encontrou a paz lá, né? Então, enfim. Olha só, a Lila Rosa está mandando aqui, ó. O Pontão do Zé Alapiti manda um abraço para você, Célio Turino. E eu para eles, é uma paixão com eles. Né? Aqui eu estou vendo também alguém, Fred Dreyfus, dizendo que é uma comparação descabida. Isso, eu ia ler agora essa para você. Eu leio inteiro, que eu até posso... Fred Dreyfus, é uma comparação descabida. O Chile viveu sob uma constituição neoliberal pinochetista durante mais de 30 anos. A reação teve início há 10 anos e Boric está longe de ser um grande líder de esquerda. Mas por isso mesmo que eu estou te dizendo que o pessoal tem algumas... tem uma parte do voto de rejeição à Constituinte também por alguma frustração, exatamente por as mudanças não serem no ritmo que deveriam ter sido. Agora, e aí tudo isso, viu, Dreyfus? Eu vou analisando no capítulo, né? Não está aqui, nem vamos colocar, que é um pouco esse processo de como que houve a luta e a resistência social no Chile no período da ditadura. Então, aí eu vou lá, localizo esse bairro, La Légua, onde houve a resistência armada, que durou 5 dias, tá certo? E houve muita repressão ali. Depois, no período da ditadura, o espaço que houve de resistência aconteceu nas paróquias ou em grupos culturais. E isso foi muito forte. E aí começou com as mulheres, com a cueca sola. A cueca é a música típica do Chile. Sim. As mulheres que perderam seus maridos, filhos, ou que estavam presos ou desaparecidos, elas começaram a dançar a cueca sola e ao final elas diziam: eu sou mãe de fulano, sou esposa de ciclano, assim. E com isso começaram a acontecer processos de resistência à ditadura. Sobretudo, de forma cultural. Mesmo a Brigada Ramona Parra, ela seguiu na ditadura. Deixa eu mostrar para você a capa do gibi que eu tinha falado. Olha, eu não conheço. Pinturas de Guerra, de Ángel de la Calle. É uma história fictícia, né, de pintores latino-americanos que vão para Paris e tal, mas tem todo esse background do que acontecia no Chile. Inclusive, Célio, aquele casal chileno que fingia que era mecenas e no porão da casa deles eles estavam torturando pessoas. Você conhece a história? Não conheço. Ah, nossa! Eles fizeram até uma série que está no Prime, mas a série é horrível, porque eles tentam transformar isso numa coisa engraçada, e não tem graça nenhuma, né? Não é engraçado. Simplesmente, eles eram um casal que posavam de mecenas, recebiam os artistas em casa, e no porão da casa deles era tortura. Como lá na Colônia Dignidade, né? Que tem até a série na Netflix também, era no porão, né? Que era lá com o nazista, né? Mas só para voltar assim para isso do Dreyfus. Claro. Então, houve um processo de muita resistência.
Uhum. e que foi até a derrubada o fim do Pinochet, lá o plebiscito do No. Tal. Com o neoliberalismo, o Chile foi o grande laboratório neoliberal do mundo, né? Houve uma desagregação social muito grande, com individualismo. A aposentadoria no Chile é a menor que tem na América Latina. A É questão da onde água. há mais suicídios de idosos em todo o continente americano, talvez no mundo todo. Não, o Japão e a Índia têm mais suicídio, mas depois desses dois, em idosos é o Chile. E a questão da privatização da água, educação, né? A educação é toda privatizada, assim. Sim, Tem sim. universidade pública, mas elas são pagas. Então, a mentalidade neoliberal foi muito desagregadora no Chile. Aí começaram a acontecer várias manifestações que iniciaram ali com os pinguins, que eram os secundaristas, depois movimento estudantil, o Boric vem dessa turma, né, de movimento estudantil, e foram criando alternativas. Mas a grande virada, do ponto de vista institucional, isso estaria um processo normal aí da coisa. A grande virada foi o estalido. Uhum. E sem compreender o que foi 2019 e com uma presença cultural muito grande, inclusive aquela El Violador Eres Tu, sabe? Daquela performance artística, feminista que as mulheres fizeram, que Sim. ganhou o mundo aí. Então, todas as ações, como a grande base de organização social no Chile eram grupos culturais, exatamente por essa tradição. E aí eu vou na arqueologia mesmo. Tanto que eu não conhecia o Recabarre. Eu fui conhecer agora, estudei bem, já li umas 2 teses sobre ele, estou em condições de falar bem sobre o assunto. Então, eles têm essa tradição, é uma linha de tradição. E aí eu tento mostrar por essas pessoas, né, que atuais, jovens, tal, como é que o Chile puxa esse fio. Depois, enfim, aí fui a um campo de concentração, né, que vai virar um ponto de cultura também, que é em Melinca, em Puxuncavi, que é perto lá de Valparaíso também. Enfim, é um laboratório muito, muito interessante para as pessoas analisarem assim o que está Uhum. acontecendo, o que pode vir, é, os direitos da natureza reconhecidos agora na Constituição, a economia do cuidado. Sabia que lá na Constituição do Chile vai estar incorporada a economia do cuidado, né? O cuidado que ele é deixado assim normalmente para as mulheres, né? Com os mais velhos, com as crianças. Tudo isso, a Constituição do Chile é muito avançada, a que saiu. Vamos ver se ela vai ser aprovada mesmo ou não. Uhum. E vamos ver o que vem por aí. Mas na base da sociedade lá, eu não estou falando, tanto que eu mudei um pouco o foco, eu não vou falar muito do lá ministério, porque eu prefiro falar dessas pessoas, dessa brasileira autoexilada que se reencontra no Chile, do Lulo lá, o rapper na Légua. É Uhum. isso que me gusta. Ó, a Maria José Rosa Teixeira está perguntando para você: o Célio tem livros sobre os pontos de cultura no Brasil? Se não, pretende escrever sobre? Tenho. É o Ponto de Cultura, o Brasil de baixo para cima. Eu escrevi Foi esse que quando eu você estava apresentou ao Papa, né? Que você estava contando. no Ministério ainda, eu escrevi quando eu viajava. Eu viajei muito, então, quando estava na secretaria, eu não gosto de ficar em gabinete. Até porque eu tenho bronquite, então eu sou alérgico, eu não gosto de ar-condicionado, de carpete, me faz mal. Mas não só por isso. Eu fui a 600 pontos de cultura no Brasil. Então, por exemplo, os Yaolapti eu tive algumas vezes com os Yaolapti, com os Achaninka, Ikepeng e tudo mais. É isso que eu gostava mais. Aí, como eu viajava muito, eu ficava em hotel ou em aeroporto, esperando avião e tal, e eu ia escrevendo. Então, esse Rabiscando. livro está
Está em PDF, inclusive, que eu fiz em Creative Commons. Então, quem quiser, Olha põe aí, lá ó, o Maria nome. José está falando, ele está Meu, falando que o livro pode ser encontrado gratuitamente, né, Célio? sim, eu pus assim. E aí ele saiu em outros idiomas. Aí agora esse, o que saiu pelo Sesc, né? Saiu nesse tempo da pandemia, que aí aí tem que ser comprado, né? Foi editado, tá? É um livro custoso, assim, não é barato. Você vê aqui, ó, tem umas fotos, mas a edição que deixa eu mostrar para você, se você quiser. A edição que eu lancei lá com o Papa foi outra. Aí Nossa, o pessoal está aqui ainda comentando bastante sobre o The foi Last essa of Us, a aqui, ó. gente fala. Aí essa aqui é mais com Nossa, fotos que maiores. lindo, caramba! Aí, Abre aí, Gui, para ele mostrar direitinho. ó, esse aqui é com os Totonaca, que é lá no México. Aí eu conto a história dos Totonaca. Muito legal, porque aqui eles têm, é um calendário esse edifício, né? Os Totonaca eram os atenienses do México antigo, né? Então eu conto Pré-colombiano. como que eles fazem, então. Aqui em Medellín Medellín. já escrevi como a biografia comunitária de Medellín, né? Eu tentei falar sobre Medellín, a gente tem que aprender muito sobre Medellín, e eu fui explicando isso, mas pela ação comunitária, né? Que é um ponto de cultura, ó, aqui não, a Casa Amarela lá numa comuna lá no morro em Medellín, enfim. Esse Massa. livro, aí eu lancei lá em Castel Gandolfo, mas ele já se esgotou. Foram 3.000 exemplares. E aí eu propus para o Sesc, aí o Sesc editou, né? E agora vai sair essa em espanhol, né? E assim vai. E é o que eu estou gostando de fazer, e acho que os próximos. Não vai Enquanto querer tiver. trabalhar no governo do Lula, não? Não está no meu horizonte, assim, não. Eu acho que é bom ficar De podendo fora. analisar e nos lugares, contribuir. Sim. A vida é que às vezes dá sinal para a gente, né? E foi isso. Eu sempre tive minha carreira e sempre me senti vocacionado para governo e para ação política. Me dediquei integralmente, de corpo e alma a isso. Sou servidor público aposentado, 40 anos de serviço público. E, enfim, fiz coisas interessantes não só no Ministério, como o recreio nas férias, quando era diretor de lazer aqui em São Paulo, como quando estive em Campinas, secretário de Cultura e tal. Mas aí eu encontrei uma porta fechada nesse caminho, mas se abriu outro em outros lugares. Então eu fui num ponto de cultura El Cântaro, em Areguá, no Paraguai. Agora, não tem uma semana, acho que foi no sábado que eu estava lá, sábado passado, né? Eu fiquei tão emocionado, assim, eles é que me convidaram, eu não os conhecia. É um casal, assim, super lindo, assim, esse povo você vai ver, assim, de agroecologia, tal, daquele jeito, cultura, tal. A Joy, super terna, né? Aí eu cheguei lá, super bacana, o ponto de cultura, tem biblioteca, tem área de... É um ponto de cultura, tem tudo que um ponto de cultura tem que ter. Como eles começaram? A sombra de uma mangueira. Por isso que eu mandei a foto da mangueira para você. Eu Sim. fiquei muito emocionado quando eu Deixa eu vi ver se eu tenho aquilo. aqui para mandar para. Porque quando eu escrevi o projeto, o primeiro texto do Ponto de Cultura para mostrar para o Gil, eu nem conhecia ele, que eu só fui conhecer o ministro depois de ser nomeado, né? Que foi o Juca que me levou, foi por entrevista e tal. Depois, primeira reunião, eu fiz o projeto. Aí eu disse, em um ponto de cultura pode começar à sombra de uma árvore, por que não, né? Mas eu era uma figura de linguagem, eu não vi nenhum ponto de cultura aqui no Brasil,
a sombra de uma árvore. Teve em Coreto, teve em muitos lugares, mas não a sombra de uma árvore. E lá no Paraguai eu achei. Eu fiquei muito emocionado em ver aquilo, que eles começaram a sombra de uma mangueira. Uhum. E então isso é muito bonito, porque a gente Estou não vai pegando ver. aqui a foto É, para mandar para o Gui, para ele interessa, mostrar aqui para a galera. interessa país, todos estamos juntos aí, porque não sei se você sabe, Sinara, a gente trabalha, o Ponto de Cultura ele trabalha com uma junção dialética entre identidade e alteridade, né? Uhum. Infelizmente, nós estamos muito enredados nessa ideia de construir processos de fala só a partir da identidade. Mas não tem fala sem escuta. E a escuta ela é resultado dessa combinação com a alteridade, com o se ver no outro. Então, esse é um princípio do Cultura Viva, assim, como conceito filosófico. Né? Então, quando você vai se exercitando nessa escuta, tá? Tanto faz onde você estiver, acho que. E é bom. Eu vou escrever sobre a mangueira lá em Areguá. Que Daqui a pouco o Gui sobe. Ah, já está aí. É essa aí? então. Mas só que aqui eu já estou na área da rádio comunitária deles. Eles cresceram, eles têm auditório, Aí tem. tem a última foto que você tinha mandado, que você está dentro de uma tenda, assim, né? Essa. Essa aí é no Chile, aí é num ponto de cultura rural. Você vê, ó, eu fico escrevendo assim, porque eu vou nas viagens, eu só faço à mão, eu não. Mesmo cálculo, assim, o cálculo da Aldir Blanc, de distribuição de recursos para os municípios, eu que fiz. Fiz aqui nessa mesa, eu faço à mão. E o cálculo para programar os pontos de cultura para o Brasil. Quando eu apresentei para o Gil, que eu fiz no projeto, já tinha meta, orçamento, quanto que era, como dividia e pau, porque eu gosto de pensar matematicamente. Mesmo ponto de cultura é um conceito matemático. E então, aí nas viagens que eu faço, vou caminhando, os meus cadernos, eu vou escrevendo assim cada página e vou anotando. E eu acho que isso é a melhor coisa que eu posso contribuir hoje. Só fazer isso, porque talvez seja o talento que eu tenho, assim, que é meu, e que eu usava menos do que eu deveria ter usado antes. Então, agora é a isso que eu vou me dedicar. Olha só, a Ive Melo está falando aqui, muito bom mesmo ouvir o Célio Turino. Resistir é preciso. Que bom ouvir Célio Turino. Boa noite, paz e bem. Otília de Macaé, Rio. O pessoal adora aqui te ouvir, tá? Eu queria trazer um pouquinho o papo aqui para o Brasil, porque o tempo voa aqui, você viu, né? Já passou quase uma hora que a gente está conversando. Tá É bom. incrível que pareça. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo de fora, com o teu olhar de fora, esse desmonte da cultura pelo bolsonarismo, né? A escolha dos nomes, desde a escolha dos nomes desse Mário Frias, aquele cara lá da Fundação Palmares, e a impressão que a gente tem, Célio, de que o bolsonarismo odeia os artistas. Você não tem essa impressão? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles compreenderam mais o Gramsci do que a esquerda. Eles só chegaram ao poder pela disputa cultural, hegemônica em torno da cultura. A esquerda não teve essa compreensão ainda desse papel. E Uhum. a derrota que a esquerda sofreu, ela foi, primeiro, uma derrota cultural e de valores. Não é à toa que todos os primeiros ataques, pegar aí 2014, 15, era contra peças de teatro, exposições em Exato. museu, pela censura aos professores na sala de aula. Eles Uhum. trabalham muito com o discurso e com a linguagem, sabe? E, enfim, aliás, a área mais exitosa deles no governo é na cultura, que eles estão fazendo exatamente o que eles propuseram
se propuseram realizar. Mas olha só que paradoxo. Ao mesmo tempo, a primeira e talvez a maior derrota que eles sofreram, política, foi na cultura. Eles destruindo o Ministério da Cultura, com extremo ódio às artes e à cultura, e quando veio a pandemia, a grande virada foi o conceito e a mobilização que resultou na Lei Aldir Blanc, e que foi feita toda de baixo para cima. Foram 40 mil pessoas que participaram de encontros. Teve dia que eu fiquei 14 horas em reuniões por Zoom. Saía de Rondônia para o Sergipe, para Alagoas. Eu e a Jandir, até de madrugada. E outras pessoas aí também, muita gente envolvida. Como eu disse, 40 mil pessoas e que participaram no conjunto. E em 40 dias nós conseguimos aprovar uma lei em processo de consenso progressivo, que é algo que também a gente ainda não trabalhou esse conceito. O consenso progressivo é algo muito avançado. Eu pude observar muito isso quando eu tive uma das vezes na Bolívia, na resistência ao Típines, a estrada que ia ser feita num parque, que seria o equivalente ao Parque do Xingu, lá na Bolívia, no tempo do Evo Morales, e que foi bloqueada. Até era com verba do BNDES aqui, acho que a UES que ia construir. E eu pude observar. São processos longos de discussão, que às vezes a gente pode achar que atrasam os processos praticados por povos indígenas, mas que, ao final, quando se constrói uma decisão, ela é muito sólida. Isso foi o que nós fizemos com a Lei Aldir Blanc aqui. E, infelizmente, a nossa mentalidade, mesmo no campo da esquerda, ainda é muito colonizada. A gente está muito duro, muito quadrado e muito em cima de padrões assim que nos levaram a um labirinto, no meu modo de ver. Espero que a gente, em algum tempo, em algum momento, a gente tenha um molejo e perceba isso de outra forma. Mas porque o papel da cultura é essencial para transformações sólidas. Podem até ocorrer mudanças econômicas e sociais no país, ou reformas, ou o que seja, mesmo uma revolução. Mas se ela não vier acompanhada de uma transformação cultural, é absolutamente impossível que ela se sustente. Isso é exemplo no mundo todo. E se a gente retomar, né, espero que retome, um rumo aí no governo do Brasil, se não houver essa compreensão, derrota certa, de novo, daqui a pouco. Olha só, a gente, eu tinha muita curiosidade de conversar com o Célio sobre o livro dele, que vai ser relançado agora. Boa, esse é que eu gosto. Que é no Caminho de Macunaíma. Coloca a capa aí para a gente, Gui, por favor. Na trilha de Macunaíma. Isso. Ócio e Trabalho na Cidade, do Célio Turino, que saiu pelo Senac e pelo Sesc São Paulo e que vai ser relançado em breve. Eu não pude, né? Como o Célio me mandou hoje, não deu tempo de eu ler todo, mas eu li especificamente o capítulo de Macunaíma, né? Que ele chega lá falando do Macunaíma. E eu achei interessante, Célio, eu que sou uma grande fã do Direito à Preguiça do Paul Lafargue, a gente até já falou sobre isso, né? Que o Macunaíma, ele é considerado o herói sem nenhum caráter, né? Tipo, ele é mal visto, o Macunaíma, e eu gostei que você resgata ele. Você resgata o Macunaíma para o bem, digamos assim, né? Mostrando como é importante o ócio, como é importante e como a gente tem essa cultura do trabalho impregnada, e que isso nos faz ver a nós mesmos de maneira depreciativa, né? Eu tenho um trecho aqui que eu separei para ler para vocês. Em 1914, por ocasião da apresentação do projeto de implantação do futuro Parque Dom Pedro II em São Paulo, o prefeito da cidade, Washington Luiz, expressou muito bem a opinião média dos paulistanos em relação às populações de ex-escravos ou descendentes que se dirigiam cada vez mais para a cidade, associando-os
associando-as à vagabundagem, à preguiça e ao perigo. É aí que, protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetas do Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, pela vegetação em moitas, pela ausência de iluminação, se reúne e dorme e se encaixa à noite a vaza da cidade numa promiscuidade nojosa composta de negros vagabundos, de negras edemaciadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, de restos inomináveis e vencidos de todas as nacionalidades e em todas as idades, todos perigosos. Parece que ele está falando da Cracolândia, né? Quando o Aston Luiz era prefeito, né? É como E você coloca, assim, como eu vejo o teu texto, é que essa noção do brasileiro indolente, preguiçoso, tem muito a ver com criminalização da pobreza, né, Célio? esse livro foi o meu mestrado na Unicamp, né? Eu Uhum. lancei em 2004, quer dizer, eu defendi em 2004, logo em seguida eu fui para o Ministério da Cultura. Quem quiser entender o pensamento do Ponto de Cultura e do Cultura Viva, leia esse livro, porque Olha aí. tá bem fresquinho assim, tinha me dedicado a isso. Ocorre que como ele foi lançado em 2005, aí eu estava no Ministério, eu não consegui me dedicar a esse livro. Eu gosto muito dele. E até vendeu mais ou menos assim para Muito o bom. Eu tipo. estou curiosa para lê-lo inteiro, E em papel, que eu o, prefiro. e o Mas, enfim, é isso. Primeiro, a leitura do Macunaíma é totalmente enviesada. Aliás, é muito normal aqui. A gente lê muito mal as coisas. O próprio Mário de Andrade, o que eu falei, na verdade, eu vou no Mário de Andrade, porque ele, na terceira edição do Macunaíma, ele fez um prefácio para explicar isso. Porque quando ele fala do herói sem nenhum caráter, é o caráter do brasileiro que está em formação. Só que as pessoas leram de uma forma moralista, ou não leram, né? Normalmente o pessoal lê Sim. só a orelha do livro. E Igual então Raízes do Brasil, né? é igual a cordialidade que o Paulo, que o Sérgio Sérgio Buarque Buarque. de Holanda coloca, é muito genial, porque é a cordialidade que é do coração, é o brasileiro, que ele é afetuoso e ele é violento ao mesmo tempo. Só que o pessoal interpreta de uma outra forma. Então, bom, mas senão a gente teria que fazer outro programa falar do Raiz do Brasil. Eu sou Sim, muito fã sim, é do, verdade. do Sérgio Buarque de Holanda. Até começa o livro falando de um outro livro do Sérgio Buarque, que é o Visão do Eu Paraíso. adoro. Eu falei com o Gessé Souza outro dia que ele é tão duro com Raízes do Brasil e eu amo Visão do Eu Paraíso. acho totalmente equivocado o Gessé, não conheço pessoalmente, acho um dos grandes, geniais pensadores do Brasil foi o Sérgio Buarque de Holanda, e tem que ser compreendido. O Visão do Paraíso, ele mostra exatamente isso, como os europeus, quando aqui chegaram, eles se depararam com uma terra que era o paraíso, de Na águas Terra. infinitas, está lá na É. Carta do Caminha. Eu até começo na trilha do Macunaíma com a Carta do Isso, Caminha, que é exatamente. citando o Diogo Dias, um trecho assim, muito lindo, que, imagina, chegou lá o barco, a esquadra de Cabral, aí vem os índios, além do rio, eles aparecem todos nus, esbeltos, e dançando, e lá os portugueses olhando. Aí é quando Diogo Dias, almoxarife de Sacavém, que é um homem gracioso de prazer, ele era um homem de circo, se atira ao mar e vai com eles dançar. Junto com ele, um gaiteiro nosso, com sua gaita. E eles riram e dançaram. E salto real, em que deram muitas voltas ligeiras. Isso é a Carta do Caminha. Foi o primeiro encontro simbólico entre povos. Vejam como foram recebidos os portugueses quando chegaram aqui. Foram recebidos com dança. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que entender esse abaixo da superfície, que são as relações próprias do povo, como se estabelecem. Vejam que imagem linda essa do Diogo Dias. E tudo isso
pode ser percebido. Aí, esse embate em relação à preguiça, né, é uma discussão. O Paul Lafargue, ele vendeu mais, era mais lido do que o Marx, você sabia? Ele Olha foi só. mais traduzido do que o Capital, até 1910, 20. No Brasil só foi traduzido E ele Lafargue fez, o em Paul 80. Lafargue fez uma versão condensada do Capital, que eu até E chamei no artigo de O Capital para Preguiçosos, porque ele fez uma versãozinha. o Lafargue é uma expressão desse encontro de mundos, porque ele era da Martinica, né? E Uhum, mestiço, né? sim. E então eu vou no Mar Lafargue, aí o Bertrand Russell também, que é um autor, é um grande pensador, eu acho que devia ser mais lido aí, um nobre inglês, né? Mas um homem, aqueles polímatas que conhecem de tudo, assim. E a partir deles eu vou mostrando, né? Como que, na verdade, o não trabalho é um sinal da inteligência. O Trotsky dizia isso. Sabia que o Trotsky dizia que a preguiça era um sinal de inteligência? Porque Que as ótimo. pessoas, na medida em que a humanidade busca melhores caminhos para resolver um problema com menor esforço, ela, elas, ela, elas expressam uma inteligência. Tanto é assim que as classes dominantes, a aristocracia, sempre abominaram o trabalho. Eles só criaram essa coisa que o trabalho é bom para os outros trabalharem para eles, mas eles mesmos não. Não querem nem E, saber, né? e o Mário de Andrade ele tem, inclusive, um texto em 1917, que é a Divina Preguiça, Uhum. que ele lança as bases para o Macunaíma e como que como é diz que a arte é filha de um sopro sublime da preguiça. Ele começa assim. E, e então tudo isso eu joguei nesse livro, me dediquei a ele e fiz a relação, no caso, da perda da Muiractã, né? Uhum. Que essa é o O eixo sapinho. da SAC, que é o sapinho lá da Uhum. Amazônia, tal, que ele recebe da mãe do mato, né, que é a Si, e com a perda do rio Tietê. Aí eu entro num capítulo estudando a várzea em São Paulo, os clubes de várzea, houve centenas de clubes de várzea, tinha competição São Paulo a nado, em 1943 ela teve Imagina. 3.000 competidores. Oh, E meu depois Deus. parou, porque foi um dos nadadores pegou tifo negro, que até é um conhecido, era o João Avelange, que foi lá da FIFA. Aí que parou. Foi criada pelo Casper Libero. Tinha a Uhum. São Silvestre e a São Paulo Nada, eram as duas grandes competições. Os piqueniques, a forma de relação com o espaço. Quando São Paulo perde isso e acostuma com o odor, transforma o rio em esgoto, e não só, né? São Paulo tem 300 rios, todos cobertos, tudo transformado em esgoto. Por isso alaga, né? Tem toda uma Claro, o história. Anhangabaú é um Não rio que vai. passa ali. É um absurdo, tinha que ter sido muito mais preguiçoso, tinha que passar o caminho, deixava o rio, passava ao lado, seria muito melhor. Hoje você tem um custo de energia, de bomba, para não ter enchente no Anhangabaú, né? Que tinha muita antes, mas Exato. você vai fazer um túnel no leito de um rio, só pode dar problema. E então esse livro é um pouco sobre isso, sobre a alienação e a disputa que o Macunaíma ele faz para recuperar a Muiractã, que aí quem que roubou a Muiractã dele? O gigante Piaimã, que também era o regatão da Amazônia, o que regateia tudo, e era o Venceslau Pietro Pietra, que é um grande capitalista. E aí ele busca na cultura popular, na relação com seus amigos, ele busca força para enfrentar o grande capitalista, ele enfrenta, ele fez, eu calculei até os tempos verbais na obra do Mário de Andrade, porque em todo momento Macunaíma faz. Apesar de ser o herói preguiçoso, é ele que faz. Nós que nos achamos os utilitaristas, os bambambam da história, não fazemos nada. Vide nossas vidas amarguradas, esses rios todos destruídos,
gente passando fome, e a gente não faz nada. E Macunaíma fez. Então, esse é o chamado aí da coisa. Célio, olha, deixa eu Posso só dar ler essa aqui obra? rapidinho. Se quiser, eu falo A gente tá 2 aqui já. horas sobre isso. A gente já tem que terminar aqui, mas deixa eu só ler esses comentários aqui, ó. Maria José Rosa Teixeira, ficaria ouvindo o Célio horas. Como tem conhecimento esse homem? E com essa voz e jeitinho tranquilo, é uma gostosura ouvi-lo. A Ana Paula Menezes fala: Célio Turino, o Caminha não romantizou esse encontro com os donos legítimos da terra? Sou cética nessa visão amigável, amistosa e tranquila nessa chegada em terras que se queriam conquistar e usurpar. A Ana Posso falar? Carolina. Não, deixa eu falar dessa. Claro que ele Deixa eu só. romantizou, mas entenda o seguinte: essa era a impressão, esse primeiro olhar das pessoas. Claro que tudo isso veio a partir de horrores, de holocausto, de escravização, até a alma se dizia que os nativos não tinham, né? A Igreja Católica ficou debatendo isso quase um século. Então, é claro que houve tudo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a percepção, a impressão. Houve mapas no começo do século XVI em que o Brasil era indicado como a terra dos papagaios, das aves que falam, também era indicado como o paraíso na terra. Ou seja, eu estou falando do imaginário e das pessoas. É diferente de a gente ver o processo, a empreitada colonial de dominação, que vem de uma outra forma extremamente pesada. Mas isso tudo no livro eu trato, né? Na trilha de Macunaíma. Mas às vezes a gente tem que olhar, por exemplo, o que fez o Brasil assim sobreviver, sendo um país altamente injusto, um país altamente desigual, violento, foi a solidariedade do povo por baixo. Quem ensinou os africanos que saíam nas revoltas da senzala a viverem nos quilombos? O povo indígena, senão eles também não sobreviveriam aqui. Em Palmares, nós tínhamos escravizados que saíam, né, ali da capitania de Pernambuco, indígenas, judeus, brancos pobres, que iam se articulando. Por baixo, o povo brasileiro ele criou essas redes. E se a gente não tem capacidade de ver isso, enquanto a gente não perceber isso, a gente não vai sair dessa relação. Então, é um pouco isso que o Mar de Andrade tentava colocar de uma forma desesperada, não conseguiu. Ele, inclusive, ele morre de tristeza. O último poema dele foi Meditação sobre o Rio Tietê. Rio, meu rio, onde suas águas me levam, águas do meu Tietê. É uma coisa linda, assim. E ele se frustra porque ele não conseguiu encontrar um caminho. É como outras pessoas. E a gente, infelizmente, nós, enquanto que buscamos assim uma justiça social, uma transformação social, estamos dentro, nós aceitamos o que o sistema nos impõe para pensar e a gente não consegue sair dessa forma de pensar. E aí é um outro desafio, que é esse labirinto que a gente está. Mas a gente vai sair. E vai sair, sabe como? Rompendo com o patriarcado. Se vocês observarem, peguem a história do Teseu e da Ariadne, indo lá para Creta. É uma história linda demais. Creta era dominada por um minotauro que habitava um labirinto. Sim. E ele exigia os tributos e tudo, as virgens. Era um horror. Os homens lá, os heróis, tentavam enfrentar, eles eram fortes, tudo, tentavam enfrentar o Minotauro, mas não conseguia. Entrar no labirinto não saía. Igual dos tempos atuais. Aí o Teseu vem de Atenas, ele vai lá e enfrenta o Minotauro, mas ele também ia morrer lá dentro do labirinto. Só se conseguiu romper isso porque teve a inteligência da Ariadne, que ela pega, ela desfaz as vestes dela. Eu acho essa versão a mais bonita. Tem uma que ela vai com fios de ouro, mas eu prefiro essa. Ela vai desfazendo as vestes e ela acompanha o Teseu. Aí o Teseu enfrenta o Minotauro, derrota o Minotauro, e aí ela puxa o fio
para sair do labirinto. Sim. E isso é a dimensão não patriarcal de uma construção de luta emancipatória. Se a gente conseguir resgatar esse fio, que não pode ser cortado, porque ele constantemente é cortado, quando a gente resgatar esse fio da história, da tradição, que está junto também com a capacidade de força, de indignação, de invenção, a gente vai conseguir se emancipar, um outro caminho. Tomara. A gente tem que agora terminar rapidinho. Ó, todo mundo que vem aqui no Papo Cabeça, a segunda parte do programão, vocês sabem que traz dicas culturais para vocês, e o Célio trouxe também 2 dicas. A primeira delas é o disco novo da minha amiga querida Beatriz Azevedo, com o Moreno Veloso. Traga Olha ela só. aí no programa. Eu vou trazer, já convidei a Beatriz. Esse desenho, inclusive, é da Márcia Tiburi, que ela me contou. Olha que desenho lindo da Clarice. Por que você indica esse disco para a galera? Clarice Clarão, Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, já está no Spotify que eu vi. Bom, primeiro porque eu sou fã da Beatriz Azevedo, assim, desde... Eu era secretário de Cultura em 90, fiz um edital e ela ganhou. Ela tinha 15 anos. Oh. Ela foi mais jovem, ganhou o prêmio Estímulo. E eu acompanho, assim, a Beatriz, eu sou fã dela. Mas, independente disso, esse trabalho em particular é todo baseado na Clarice Lispector. A Clarice Lispector, eu diria que é uma das grandes intérpretes das coisas cotidianas, do simples, e que ela transforma o simples no belo. E é o que a Beatriz fez com esse disco, né? Tá com Moreno Veloso, tem o arranjo com o Jacques Morelenbaum. Eu, infelizmente, não pude ir na apresentação que teve aqui em São Paulo, porque eu estava lá no interior do Paraguai, mas eu já ouvi algumas vezes, e eu acho que é uma das mais belas criações musicais desse ano. Aí, quando você pediu para mim, você vê que foi meio na hora. Você pediu e eu sugeri assim. Ótimo. Vou nem mandar sabia aqui. que você tinha convidado ela. Eu acho que... Vou mandar para a Beatriz aqui seus elogios, ela vai ficar super feliz. Ela é muito especial mesmo. A Marta Martins Maia está aqui. Quero mais aula do professor Turino, Sinara. A Maria Cristina Sacramento está falando que live adorável, quanto saber, não quero que acabe, não. Parabéns pelo delicioso encontro. Não, é porque daqui a pouco o Miguel do Rosário entra no ar aqui, gente, no canal, com o jornal que começa às 7h30. Temos 7 minutos para terminar aqui a live. O Célio também indicou um clássico, né, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele releu recentemente. Por que você indicou para a galera aqui, Célio? Eu reli essa semana, né, porque eu fui dar uma palestra lá em São José do Rio Pardo. É magnífica. São José do Rio Pardo tem a Semana Euclidiana, assim, há quase um século. Foi onde Euclides da Cunha escreveu. E tem uns criançados maratonistas e tudo mais, mas isso posso falar outro dia sobre Rio Pardo. Mas os sertões. Se você quiser entender o Brasil assim e perceber como alguém pode escrever primeiro com um grau de coragem, de uma honestidade intelectual profunda, que é do Euclides da Cunha, porque ele foi para Canudos tendo uma visão totalmente oposta do que ele voltou. Ele entendia que era aquele povo sertanejo, atrasado, inculto, queria acabar com a República, e ele se transforma nesse processo. Segundo, a organização da obra, né, ela é muito de vanguarda, que é a terra, o homem e a luta, né? É o que hoje a gente fala de que a cultura ela não está dissociada do ambiente. E ele vai entender o sertanejo a partir do ambiente. Isso é muito vanguarda para hoje, 2022. Imagine para 1902, quando ele escreveu, né? E esse sentido da luta, da coragem do brasileiro, que é a coisa mais linda. O final eu já li algumas vezes os Sertões, assim, eu li, tinha a minha edição, inclusive, acho que é de 74. Está toda desbeiçada já, né? E eu leio pelo carinho, eu ganhei da minha mãe, então é essa que eu leio, assim. Até tem outras melhores, mas é essa.
que saía pela Funarte e tal. Mas A gente pegou uma capa também, não foi, Gui, dos Sertões para colocar? Tem uma edição que é boa, mas para mim eu tenho eu gostei dessa que tem foto e tudo. Então, mas o final, que é a coisa mais linda, e que no Brasil hoje ele se rende muito, é isso. Canudos não se rendeu. Expugnada palmo a palmo. Ao final, resistiam. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, contra os quais rugiam 4.000 soldados com bomba. É assim que atacaram o povo brasileiro? Sempre. Essa é a nossa história. Agora, o que a gente tem que aprender nessa história? Que o nosso povo é valente, corajoso, só que, infelizmente, nós nos educamos pelo medo agora e a gente está muito acabrunhado e muito incapaz de resistir. Então, a Carta dos Sertões, eu penso que é a mais linda mensagem de um povo que não desiste, de um povo que resiste com dignidade, como a dignidade dos sertanejos de sertões. E é isso que eu entendo do Euclides da Cunha. E às vezes a gente não tem capacidade de ver isso e fica só falando, só conversinha, só aqueles papinho de índice tecnocrático, aquelas coisas. Então, é por isso que eu quis indicar essa obra. E só uma coisa aqui, tem uma pessoa que pediu para falar comigo. Eu ia ler agora, pedindo o seu e-mail. Né? Casa Comum, e aí pode mandar e eu respondo. Tá? A Ive Mello fala, é possível obter contato e e-mail do Célio Turino para debater projetos educacionais culturais? Como consigo o livro de capa dura? Ele falou que o livro está esgotado, mas você pode encontrar a obra em PDF, se você der uma busca aí no nome do livro. Não, acha, né? O da América Latina, o em capa dura é o do Papa. O da América Latina aí tem que comprar mesmo, não tem jeito. Que enfim, eu só escrevi, por mim estava, mas também tem a edição do Sesc, que é essa aqui. Mas pode se comunicar comigo pelo... Vai no www.institutocasacomum.org. Lá tem os trabalhos que a gente tem se dedicado, né? Eu com a Silvana, minha companheira, são podcasts sobre o Brasil, assim, história do Brasil, sobre poesia, que também é uma coisa que é muito necessária. Célio, eu vou ter que terminar aqui, que o Miguel vai entrar no ar. Vilma Maria fala, parabéns, Sinara, por trazer o Célio para nos dar uma aula de história maravilhosa e ainda nos faz pensar e interpretar. A Maria José Rosa Teixeira falou, anotei o nome dos livros do Célio para comprar. Toda live faço isso, minha lista está grande. Januário Queiroz fala, que pessoa agradável você trouxe para essa live. Patrícia Ferraz, grande Célio Turino. Enfim, fez sucesso aqui com o nosso público. Volte sempre, Célio. Foi um prazer bater papo com você. Da próxima vez a gente marca 2 horas. Beijo, tchau, Sinara. Obrigado.